continuar a nossa abordagem sobre o tema de hoje, que fala da nossa evolução, saindo do instinto para o nosso intelecto. Hilário, nós falamos há pouco sobre a necessidade do equilíbrio na utilização dessas duas forças que são propulsoras para o progresso do ser humano, o instinto e a sua inteligência. Mas vivemos numa sociedade tumultuada, num ambiente caótico, ainda convivemos muito com a lei de dente por dente, olho por olho, essa coisa de não levar desaforo, ou até mesmo uma interpretação equivocada da agressividade. Se eu não tiver a última palavra, eu estou demonstrando fraqueza. Se eu não defender as minhas ideias, eu posso ser considerado como uma pessoa sem opinião. Como alcançar esse equilíbrio? Como que a doutrina espírita nos orienta nesse aspecto? Porque se é o nosso destino, temos que aprender a lidar com essas forças. Eu acho que, Maristela, a gente fala inteligência e fala de instinto e a gente pergunta como equilibrar. A inteligência, sem dúvida, é a principal ferramenta. Por quê? Porque dentro da ótica da doutrina espírita, uma ciência, filosofia e religião, ela convida o ser humano a quê? A um processo de libertação de consciência. Esse processo de libertação de consciência implica necessariamente num processo de correta atuação intelecto-moral. Onde houve o desequilíbrio sob o ponto de vista da inteligência? É que o homem se aparelhou excessivamente dos ferramentais, das ferramentas intelectuais e deixou de lado as questões morais. E nós não podemos, e podemos até se atrever a falar numa opinião particular, que a inteligência sem moralidade pode parecer paradoxo, mas ela é burra. Porque a inteligência que não promove o bem, o belo, e numa amplitude maior, por consequência, o amor, ela é uma inteligência que está num processo de desserviço à humanidade e ao próprio indivíduo. Porque como eu me reportei ao exemplo de Joana, de que adianta a inteligência construindo bombas? É a inteligência a serviço do instinto. Qual instinto? Da agressividade, da violência. Então, quer dizer, o homem avança sem uma referência de ordem moral, de valores, de sentimentos proativos, pró-vida, e avança intelectualmente como se fosse esse avançar estivesse sempre a serviço do instinto. Isso é um distanciamento daquilo que tu bem referiste do ponto de equilíbrio. Então, a inteligência, desde que moralmente pautada, ela é um processo pelo qual traz o indivíduo para esse ponto de equilíbrio. Ele vai usar os seus instintos materiais para o bem, para a construção, forças propulsoras da vida material para a positividade da vida. Agora, sem um burilamento moral destas questões, desse intelecto, é impossível. Então, esse equilíbrio importa o quê? Um avançar. E na doutrina espírita, como podemos identificar o indivíduo, a perfeição no espírito? Quando ele tiver conhecimento de todas as coisas. É o avanço intelecto-moral. Não está somente falando quando ele tiver conhecimento de todas as ciências. São de todas as coisas. Assim como exemplificou o Cristo. E a figura do Cristo é a perfeição por excelência. Cristo é o estereótipo da perfeição. Uma inteligência que ao mesmo tempo não se jacta, não se ensoberbece, uma inteligência que possui o conhecimento de todas as coisas, mas que trabalhou principalmente a grande carência ou a grande fome da humanidade, que foi justamente os sentimentos, os valores. A humanidade estava carente o quê? De piedade, de misericórdia, de amor, de caridade, de alto amor. E o Cristo veio com todas as suas potencialidades, o Espírito puro por excelência, veio aqui exemplificar, justamente dar alimento ou dar de beber às nossas fomes, à nossa sede. E a humanidade ainda não entendeu muito bem isso aí. E nós ainda percebemos os indivíduos numa corrida louca pelo grande
grandes currículos, grandes aperfeiçoamentos intelectuais, deixando a parte sentimental de lado. Então, como é que eu vou conseguir educar o meu instinto se eu ainda sou somente um homem buscando aprimorar-me intelectualmente? Como eu serei um pai, embora tenha doutorados, pós-doutorados, se eu não consigo amar e educar amorosamente meu filho? Eu acho que esse indivíduo está promovendo e desperdiçando uma oportunidade de colaborar pela educação de um novo espírito que chega sob sua responsabilidade, educar-se sentimentalmente e aproveitar essa oportunidade para ambos educarem-se. Então, quer dizer, a doutrina espírita nos faculta essa percepção de que não adianta simplesmente nos tornarmos homens inteligentíssimos, magníficos na ciência, na tecnologia, na arte, se não tivermos intimamente trabalhado e o devido cuidado com o nosso autoencontro, com as nossas transformações das arestas que ainda nos incomodam. Caso contrário, seremos grandes cientistas que ainda não conseguem abraçar, que não conseguem dizer eu te amo, que não conseguem expressar um sentimento com tranquilidade, com equilíbrio, sem proselitismo, sem pieguismo. Ou seja, um processo de maturação. A gente avança intelectualmente, avança moralmente, e esse avanço moral e intelectual é o que mantém as forças orgânicas, os nossos instintos, ainda na condição de espíritos encarnados, equilibrados. O instinto a serviço da inteligência, mas de uma inteligência moralmente comprometida. E me parece que nesse momento isso está muito presente, né? Porque eu vejo até as reflexões das pessoas, eu conquistei tanto e hoje me sinto vazio. O que são as crises existenciais se não são um apelo do espírito querendo esse remédio ou esse alimento da alma, né? Que muitas vezes não consegue identificar, né? E de dar um significado. Eu tenho tantas coisas, eu tenho tanto conhecimento, mas o que isso me traz? Eu ainda sou infeliz, ainda me sinto depressivo perante a vida. Então, me parece que nesse momento, essa necessidade, ela está se fazendo muito emergente, né? E o ser humano está sentindo na própria pele, né? Joana faz referência nessa obra, e nesse capítulo Instinto e Inteligência, ela diz que a inteligência, geralmente, ela é bem utilizada depois que ela foi mal utilizada. Em face do quê? Das consequências nefastas que ela causou, que o mau uso causou. É como se o ser humano começa a usar a inteligência, um exemplo que me surgiu, para promover tanta guerra, tanta destruição, que chega uma hora e ele diz, é como tu colocasse no primeiro bloco, o indivíduo vai se dando conta que o modelo dele tem trazido só desgaste, dor. Então, quer dizer, mesmo quando eu uso a inteligência e causo tanto incômodo, tanta dor, tanto desgaste para mim, para a humanidade, para a minha família, eu tenho que mudar o roteiro. Eu tenho que usar a inteligência de outra forma, para outros objetivos. E é realmente isso. A gente vai percebendo, como tu bem colocaste, quantos indivíduos com potenciais... Nossa, a gente fica espantado. Como ele tem facilidade para isso, para aquilo, como ele consegue realizar tanta coisa, mas que na intimidade se encontram entristecidos, com ausência de significado, dizendo, poxa, eu consigo tanta coisa com tanta facilidade, mas intimamente eu me sinto... Está faltando alguma coisa. E falta mesmo, falta. Porque nós somos convidados a esse burilar do sentimento. E quando fazemos isso com convicção e quando sentimos que estamos no caminho correto, nós vivemos leve, vivemos felizes. E o exemplo prático está aí. Quantos foram os mártires, os missionários do Cristo que, a despeito de diplomas, que a despeito de patrimônio, que a despeito de riqueza, foram leves e realizaram grandes obras em prol da humanidade e, por consequência, em prol de si mesmos. Porque tinham a convicção que estavam no caminho certo, progredindo a favor de si e a favor da vida. E isso dá significação existencial. Por isso que a gente às vezes não entende como é que pode. Ele se apresenta tão feliz ou ela se apresenta... Por quê? Sabem que sentem ao menos que estão no caminho correto. Sabem que são espíritos que precisam avançar e evoluir. E isso dá significação, isso dá objetivo em relação à vida. Porque não há nada mais triste do que pautar uma vida no caminho equivocado. Eu acho que a vida é o aproveitar, eu tenho que ganhar muito dinheiro, tenho que ter isso e aquilo. E em determinado momento a pessoa tem o estalo. Nossa, mas eu perdi tanto tempo e não era isso. Porque eu cheguei onde eu imaginava que era,
Mas sinto falta e não sei dizer o que é. Isso é muito triste. Mas as pessoas ainda insistem em não usarem a inteligência como um referencial. Sob o ponto de vista puramente racional, será que é o caminho? Será que eu não sou imortal mesmo? Será que a coisa acaba por aqui? Será que Deus é justo fazendo as coisas como são? Ou será que a vida de cada um é reflexo das escolhas de cada um? Será que eu não sou espírito milenar? Será que eu não venho do passado? Será que as dificuldades, os benefícios que eu tenho hoje não são reflexo das escolhas, das construções da semeadura do passado? Será? Acho que o indivíduo que se pauta... Eu acho que a gente tem que ter, num dos bolsos em relação à vida, uma grande quantidade de perguntas. E a gente tem que se perguntar, e perguntar para a vida. E usar a inteligência para que a gente possa se auto-responder. Para entender justamente se estamos no caminho correto, se estamos nos desviando, se estamos fora do caminho. E dentre essas perguntas, talvez até dar esse significado para as suas conquistas, né? O que eu faço hoje, que proveito que eu tenho, exatamente, o quanto que utilidade que eu dou para as minhas conquistas intelectuais, para toda a bagagem de conhecimento, de destreza profissional, enfim, né? Significação, né? São reflexões diárias para que eu possa me aperceber, claro, para que eu não tenha que aprender através da dor. Exatamente, né? Exatamente. E a vida nos cobra, não é um ditador que está nos fiscalizando. Porque a vida ela é sempre, e sempre será uma bênção pelas oportunidades que ela nos faculta. E Deus é infinitamente justo e bom porque Ele nos dá o local e os contextos, as situações, as conformações, os matizes para a gente escolher. De que forma, é como se a gente pudesse escolher de que forma a gente pode evoluir. E a gente faz realmente esse processo. Os espíritos nos asseveram que os processos antes da encarnação, os espíritos participam, junto com seus mentores, da elaboração da nova encarnação. Do roteiro de aprendizado, de desenvolvimento. Exatamente. Né? Então, a gente está no exato contexto que precisamos. Para quê? Para evoluirmos. E, na dúvida, consulte a consciência. Exato. Né? Melhor referencial de todos. Bom, Hilário, acho que foi bem clara a tua explicação, inclusive dando dicas aí do cotidiano, né? Como ficar atento a essas questões, né? Realmente aí teríamos assunto para mais alguns programas, mas estamos chegando então ao final, né, de mais uma edição. Mas aguardamos você então no próximo encontro, teremos mais assuntos, né? Então, muito obrigada mais uma vez, que Deus te abençoe por essa tua colaboração de estar aqui conosco. E a você, telespectador, muito obrigada por ter nos assistido e esperamos que essas dicas, essa nossa conversa tenha de alguma forma um significado e que você possa utilizá-la para o seu crescimento. Muito sucesso e continue evoluindo, que esse é o nosso destino.